Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos. Sempre um prazer muito grande em revê-los, sempre um prazer muito grande estar em sua simpática e carinhosa companhia. Para mim, Cláudio Cardoso, você já conhece, sempre um grande privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo. E então, meus amigos, cá estamos novamente reunidos para dar a sequência do nosso curso, esse curso de contabilidade geral, ainda na primeira fase de contabilidade introdutória, que aliás, diga-se de passagem, termina hoje, nossa última aula de contabilidade introdutória. Então estamos aqui hoje reunidos para trabalhar a nossa queridíssima contabilidade dentro do assunto princípios contábeis, princípios de contabilidade. Então, como veremos hoje, uma aula importante, temos algumas questões importantes, né, sobre princípios de contabilidade, é um assunto recorrente em termos de prova. Nada muito complexo, nada muito difícil, não envolve cálculos, não envolve raciocínios dedutivos, envolve simplesmente o esforço de ler e decorar e conhecer a norma que baliza, a norma que trabalha os princípios de contabilidade. Então, meus amigos, mãos à obra, apresentada a aula de hoje, nossos objetivos, vamos ao nosso trabalho. Olha só. Princípios contábeis, proposições diretoras, que subordinam todas as normas contábeis sujeitas à sua observância. Como você bem sabe, a contabilidade é uma ciência, não é uma ciência social, que, como tal, tem os seus princípios, suas normas balizadoras, as normas diretoras, aquelas que estabelecem todo o arcabouço teórico que norteia, que dão as diretrizes de atuação daquela ciência. Então é assim com o direito, quando você estuda direito tributário, princípios de direito tributário, direito constitucional, princípios de direito constitucional, e assim sucessivamente. A contabilidade não é diferente. Como eu disse, é uma ciência, tem também princípios, né? Então, toda norma contábil, obviamente, está sujeita à observância dos princípios de contabilidade. Então, gente, Cláudio, onde é que eu vou estudar princípios de contabilidade? Então, olha lá. Eles estão enumerados na resolução número 750 de 1993 do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, alterada recentemente pela resolução também do CFC 1282 de 2010. 2010, claro, não é tão recentemente assim, né? Tudo bem, mas enfim, tem aí 4 anos, 3 anos, 4 anos, ainda está, digamos assim, fresquinho. Então, 1282 de 2010. Então, importante frisar, gente, que essa norma que saiu, a 1282 de 2010, ela revoga em sua integralidade uma resolução que era importante em termos de princípios, que era a resolução 774 do ano de 94, que enumerava e explicava esses princípios. Então, ela é revogada, sumiu do nosso estudo. Então, o que é importante perceber aqui? Antes da 1282, nós tínhamos a 750 de 93, que enumerava os princípios. E a 774 de 94, que enumerava e explicava. Então, vale observar o seguinte, a 774, ela reproduzia todo o texto da 750 e ainda acrescentava explicações a respeito dele. Então, naquela época, eu dizia, não precisa estudar a 750, estude só a 774, perfeito? Só que agora aconteceu o seguinte, como eu disse, saiu a 1282 de 2010 e revogou integralmente a 774. Então, hoje você só tem como base a 750/93 atualizada. Então, qual é o seu trabalho que você deve fazer? Porque é uma norma importante, como eu já disse, em termos de prova. Entra no site do Conselho, www.cfc.org.br. Lá na busca de legislação, você vai buscar resoluções e vai colocar como chave 750. Né? Já vai pegar o texto da 750 atualizado pela 1282. Então, imprime esse texto para poder acompanhar a nossa aula e depois vai começar a fazer daquilo ali uma espécie de leitura de cabeceira, porque, como eu vou dizer inúmeras vezes aqui, princípios normalmente em termos de prova envolvem literalidade. Então, decoreba da norma vai ser fundamental. Maravilha? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, gente, é claro, né? A observância dos princípios de contabilidade é obrigatória no exercício da profissão de contador e constitui condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade, as NBC. Então, gente, isso aí, um dos primeiros dispositivos contidos na 750, determina
que observar os princípios é obrigatório na atuação do profissional de contabilidade. E, claro, toda norma deve observar os princípios. Então, a observância dos princípios é uma condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade. Se faz uma norma que não observa os princípios, ela não é considerada uma norma legítima. Maravilha? Esse dispositivo aqui, ele às vezes aparece em prova, o cara coloca aqui um não, né? É obrigatória, mas não constitui condição de legitimidade. Ora, claro que constitui. Perfeito? Então fica atento que aqui é essa maneira de explorar esse dispositivo aqui. Então, na aplicação dos princípios de contabilidade a situações concretas, a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais. Então, outro dispositivo que tem a sua relevância em termos de prova, quando eu estiver diante de uma situação concreta, à luz dos princípios de contabilidade, a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais. Então, dois comentários que nós temos que fazer a esse respeito. Primeiro, como é que isso aqui, Cláudio, pode ser abordado em termos de prova? O cara pode trocar, né? A forma deve prevalecer sobre a essência. Não, a essência sempre deve prevalecer sobre a forma. Ok? Primeira coisa. E segunda coisa, Cláudio, o que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que numa situação concreta, eu tenho que observar sempre a essência, o que está de fato acontecendo, independente da forma jurídica que isso tome. Um bom exemplo disso nós veremos quando falarmos lá em balanço patrimonial a respeito de arrendamento mercantil, de leasing. Leasing é uma operação em que uma empresa precisando de um bem, de um veículo, por exemplo, vai a um banco e o banco, né, e pede, então, a empresa vai ao banco, propõe, né, pede um financiamento na forma de um arrendamento mercantil, um leasing. Peculiaridade desse contrato é o fato de que o banco, a instituição financeira, que nós chamamos de arrendadora, vai ao mercado e compra esse bem, compra esse veículo. Então, esse veículo pertence juridicamente, formalmente, ao banco arrendador, à instituição financeira. Só que aí, o arrendador, o banco, entrega esse bem para a empresa passa a ter a posse desse bem, e tendo a posse desse bem, ela passa a dispor dos benefícios, passa a incorrer nos riscos e passa a ter o controle a respeito desses bens. Né? Muito bem, porque ela está na posse. E ela o faz normalmente, pelo menos uma modalidade de leasing, que é o leasing financeiro, com o ânimo definitivo, com o ânimo de compra e venda. Né? Você faz, por exemplo, um leasing de um veículo, cujo valor, digamos, seja 30 mil, você faz um contrato pagando 36 parcelas de R$ 1.000 e tendo uma opção de ficar com o bem definitivo ao final do contrato, pagando um valorzinho pequeno, chamado valor residual, digamos de 4.800. Então você tem 36 de 1.000, 36 mil, mais 4.800, 40.800 é o ônus financeiro total desse contrato. Ora, o cara quando está pagando 40.800 num contrato de um bem cujo valor na data do contrato era 30, ele está evidentemente pagando todo o bem, ele está comprando o bem ao longo do contrato. Percebe? É uma compra e venda a prazo. Então a essência desse contrato é um contrato de compra e venda. A empresa arrendatária vai se tornar a proprietária jurídica do bem ao final do contrato. Ela vai exercer essa tal opção de compra pagando o valor residual. Então, se ele é essencialmente um contrato de compra e venda, ele desde o primeiro momento deve ser tratado como contrato de compra e venda. Então, esse bem objeto de arrendamento, mesmo que formalmente, mesmo que juridicamente, ele pertença ao banco e não à empresa, ele deve ficar no patrimônio da empresa arrendatária e não do banco. Então, está aí uma hipótese em que a essência da transação, diferente da forma, é que deve prevalecer. Perfeito? Muito bem. Vamos seguir, então. Então, os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante no universo científico e profissional de nosso país. Tem muito o que explicar aqui, também nunca vi esse dispositivo sendo cobrado em termos de prova. Tá? Ele é, enfim, slide ele é cópia e colagem de um parágrafo, né, da nossa norma de princípios. Então está aí só para ilustrar, para não passar em branco, mas não vejo grande relevância nele em termos de prova. Ele também é autoexplicativo, né? Então, princípios representam a essência de doutrinas e teorias e consolidam o entendimento dominante em termos de país. Concernem, pois, a contabilidade em seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. Isso é uma coisa importante. Os princípios têm caráter amplo, têm caráter geral. Então, ditam a atuação da ciência da contabilidade como um todo, tá certo? Não são, então, claro, comandos de caráter específico. Não dizem como fazer, tá? Então, não é como isso é como eu estivesse falando aqui de direito constitucional, né? É a lei que dá o comando de caráter amplo. A lei não diz como fazer.
Quem vai dizer como fazer depois é quem regulamenta a lei, é o decreto, é a resolução. Maravilha? Aqui é a mesma coisa. Os princípios são como se fossem a lei. Eles ditam o sentido geral, amplo da ciência. Depois vem as normas infra, que no caso da contabilidade são as deliberações da CVM, são as outras resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, que vão de fato entrar nas minúcias e dizer como deve fazer. Perfeito? Então, caráter amplo o princípio e não caráter específico, propositivo, direto. Maravilha? Então, Cláudio, quais são os princípios de contabilidade? Vamos lá, são 6. Princípio da entidade, princípio da continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Então, 6 são os princípios que nós vamos passar a discorrer a partir de agora. Então, olha só, vamos lá. Começamos então na ordem pelo princípio da entidade. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade. Já sabemos disso, né? A contabilidade é uma ciência que se ocupa do estudo do patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, o princípio da entidade reafirma que o patrimônio é o objeto da contabilidade. E mais importante, afirma a autonomia patrimonial. Eu costumo dizer que alguns princípios têm palavrinhas mágicas, né? Então, quando você escutar autonomia patrimonial, você automaticamente associa ao princípio da entidade. Legal, Cláudio, mas o que é autonomia patrimonial? Então, está explicado logo depois, olha. A necessidade de diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Cláudio, o que é isso? Isso aqui é necessidade de diferenciação do que é patrimônio particular do sócio, acionista, por exemplo, daquilo que é patrimônio da entidade, da sociedade, objeto do nosso estudo, né? Então, para uma sociedade começar a funcionar, nós já dissemos aqui, é preciso que o acionista pegue uma parcela do seu patrimônio particular e entregue à sociedade. Ah, Cláudio, isso eu lembro, isso aí é chamado capital social lá na sociedade, na entidade. Digo exatamente isso. Pois é, quando o sócio entrega parcela do seu patrimônio à sociedade, ele faz nesse sentido mesmo, de entregar. O sócio não está emprestando dinheiro ou emprestando um imóvel à entidade, ele está entregando. Ou seja, ele está juridicamente saindo de seu patrimônio e passando a ser patrimônio da entidade. E é então imperativo que nós diferenciemos o que é patrimônio do sócio do que é patrimônio da entidade. Tá certo? São coisas que não podem ser confundidas. Questões, por exemplo, com o perfil do princípio da entidade são questões que têm o seguinte sentido. O seu Manel chega na padaria para abrir a padaria um belo dia e encontra a padaria com o cadeado arrombado. Aí seu Manel chama lá o seu auxiliar, seu assistente, saca dinheiro do próprio bolso, saca dinheiro da carteira dele, tá? E dá dinheiro para o cara ir lá e comprar um cadeado novo. Aí quando chega, de volta com o cadeado, ele liga para o contador e fala, ó, comprei um cadeado novo, contabiliza aí. Então, ele está registrando contabilmente uma transação no patrimônio da padaria, da entidade, objeto de estudo, só que aquilo ali é uma despesa que foi feita e foi paga com o patrimônio particular, com o patrimônio pessoal. Então, que princípio ele infringiu? Ele infringiu o princípio da entidade, na medida em que ele misturou os dois patrimônios. Ok? Então, a autonomia patrimonial, a necessidade de separar o que é patrimônio do sócio daquilo que é patrimônio da sociedade. Bacana? Estamos juntos? Maravilha. Vamos lá. Então, gente, por consequência, o patrimônio não se confunde, o patrimônio da entidade, não se confunde com aquele de seus sócios ou proprietários, no caso, sociedade ou instituição. Não podemos confundir. O patrimônio pertence à entidade, claro, mas a recíproca não é verdadeira, claro também. A entidade não pertence ao patrimônio, é o patrimônio que pertence à entidade. Claro, isso aí é chovendo molhado, eu sei, mas eu sou obrigado aqui a colocar toda a literalidade da norma. Então, a gente está acompanhando também a norma de princípios do início ao fim. Então, vamos ler tudo que tem, por mais óbvio que seja. Maravilha?
Outra coisa importante é perceber que a soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza econômico-contábil. Cláudio, o que é isso? Quando a gente chegar lá no finalzinho do nosso curso, um dos últimos assuntos do nosso curso, já quando a gente vai falando do grupo de contabilidade avançada, nós vamos ter uma aula a respeito de demonstrações consolidadas, de consolidação. Consolidação nada mais é do que pegar as demonstrações contábeis de uma sociedade investidora controladora e das suas investidas controladas. Então, eu tenho uma sociedade que é dona da maioria do capital votante, ela é dona da maioria das ações ordinárias de uma outra empresa. Então, ela tem o poder de decisão naquela outra empresa. Dizemos que ela é controladora e que a outra empresa é controlada. E embora formalmente sejam pessoas jurídicas diferentes, distintas, controladora e controlada, em essência representam um único grupo econômico, porque a controlada só faz o que a controladora quer. Então, tenha um grupo econômico formalmente constituído ou não, em essência elas representam um único grupo econômico. Então, o que a gente vai fazer na consolidação? Vamos pegar as demonstrações contábeis autônomas diferentes de controladora e sua controlada e vamos condensá-las, somá-las, aglutiná-las, consolidá-las e apresentar um balanço patrimonial como se fosse representativo das duas empresas juntas, do grupo econômico. Uma demonstração do resultado das duas juntas e assim sucessivamente. Tá certo? Então é como se fosse, a grosso modo, falar, somar balanço de um com balanço do outro, DRE de um com DRE do outro e assim vai. Maravilha? Então o que o princípio da entidade está nos dizendo? Mesmo que eu faça uma soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos, como o caso da consolidação, isso não resulta em nova entidade. Então, o fato de eu consolidar, a consolidação é mero procedimento, mera técnica contábil, mera ficção contábil. Ela nos mostra como ficaria o balanço patrimonial de uma empresa, uma DRE de uma empresa, que seria a controladora mais controlada. Mas é como ficaria, né? Porque não é criada a nova entidade. Tá certo? Eu não estou criando uma nova empresa, uma nova personalidade jurídica, um novo CNPJ, tá certo? De controladora mais controlada numa nova empresa. Não, aquilo é mera ficção contábil. Ou como diz aqui o princípio, mera unidade de natureza econômico-contábil. Maravilha? Então, consolidação não cria nova entidade. O recado é esse. Tá certo? Muito bem. Vamos seguir. Então, não devemos confundir o patrimônio da entidade com o patrimônio dos sócios, já sabemos. Se uma empresa possui um imóvel, esse bem não pertence aos sócios, apesar deles serem proprietários da entidade. O bem pertence à entidade. Então, gente, sobre o princípio da entidade, o recado era esse. Principalmente, autonomia patrimonial, diferenciação do que é patrimônio do sócio em relação ao que é patrimônio da sociedade. Perfeito? Maravilha. Vamos seguir. Princípio da continuidade, segundo princípio que nós veremos aqui. Pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, assim, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta premissa. Então, gente, a premissa básica é de que uma entidade, uma sociedade, vai funcionar por período de tempo indeterminado. Ou seja, ela vai continuar sempre em funcionamento, em operação no futuro. A sociedade, em tese, não acaba nunca. Se você pegar um ato constitutivo de uma limitada, que é um contrato social, ou de uma sociedade por ações, que é o estatuto, geralmente no artigo 1º, vem logo lá de cara. A sociedade tal, não sei o que, blá, 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 que tem objeto social tal, e funcionará por período de tempo indeterminado. Então, a sociedade não tem uma data fixa para terminar, normalmente. Ó, estamos criando aqui uma sociedade hoje que vai durar até 2020. Isso não existe. A gente cria hoje com a perspectiva de tempo indeterminado. Tá? E o que o princípio da continuidade nos diz é o seguinte. Partindo dessa premissa, né, todos os quesitos de mensuração, o valor pelo qual eu vou apresentar um componente patrimonial, um ativo, um passivo, um patrimônio líquido, e também a classificação, a apresentação dos componentes, são afetados por essa premissa. Ou seja, eu mensuro e classifico usando a premissa da continuidade indeterminada. Né? Cláudio, o que significa isso? Significa que se por acaso essa premissa mudar, se por acaso aquela empresa que funcionava por um período de tempo indeterminado passa a ter uma data de encerramento definida ou provável, mudam as minhas premissas de mensuração e de apresentação. É mesmo, Cláudio? É. Então, gente, o que acontece? Aqui, ó. Se há previsão de que
uma determinada empresa vai se extinguir no próximo exercício, ao fazer o seu balanço, então a empresa não poderá classificar suas obrigações ou direitos no longo prazo, e sim no curto. Então o que é isso? Eu tenho uma empresa, estamos, digamos, em 2014. Tá? Faço uma venda em 2014 para receber em longo prazo, para receber em 2016. Então eu tenho um direito de longo prazo que eu vou classificar lá no ativo não circulante realizável a longo prazo. Muito bem. Acontece que pouco depois de ter feito essa venda, os acionistas se reúnem, brigam e resolvem. Vamos encerrar essa bodega dessa empresa em 31 de dezembro de 2015. Tá certo? Ora, a empresa passou a ter uma data de encerramento definida, ou provável. E essa data de encerramento é o término do exercício social seguinte, que é justamente o meu parâmetro de curto e longo prazo. Tá certo? Tudo que eu fosse receber depois, se eu estou em 2014, tudo que eu vou receber depois de 31 de dezembro de 2015 seria longo prazo, e antes seria curto. Então lembra que a nossa venda seria para receber em 2016? Lembra que ela estava no longo prazo, em 2014? Pois é. Acontece que agora não existe mais horizonte de longo prazo para a minha empresa. Tá certo? Eu vou encerrar a atividade 31 de dezembro. Então o que vai acontecer com aquele direito que eu receberia em 2016? Eu vou ter que tentar antecipar aquele recebimento. Nem que eu tenha que conceder um desconto, uma redução qualquer, mas eu vou ter que tentar antecipar aquele recebimento. Tá certo? Eu vou ter que receber aquilo dentro de 2015, porque no final de 2015 eu encerro. Então o direito com essa natureza, e o mesmo vale para uma obrigação, teria que ser antecipado. E em termos de classificação contábil, consequentemente, tirado do longo prazo e passado para o curto. Então mudou a minha forma de apresentação, de classificação de um componente patrimonial. Ah, Cláudio, legal. E a questão da mensuração? Ora, isso também é muito claro. Né? Porque você imagina o seguinte, para você poder encerrar uma sociedade por ações, você tem que passar por 3 fases. Você primeiro precisa dissolvê-la, chamada dissolução. Dissolução é um ato formal, onde os sócios assinam um documento chamado distrato social, que encerra a sociedade. Fez a dissolução, assinou o distrato, a gente passa à segunda fase. A segunda fase é denominada liquidação. Liquidação é vender todos os ativos da sociedade, com o dinheiro havido, pagar todos os passivos exigíveis, e se sobrar alguma coisa, ratear esse restante entre os sócios. Perfeito? Aí sim, liquidada a sociedade, feito esse procedimento, terceiro e último passo é a extinção definitiva da sociedade. Entendeu? Então tá bem, vamos focar agora na segunda fase. A segunda fase é denominada liquidação. Meninas concursandas, o que significa liquidação? Ah, Cláudia, liquidação é comprar aquilo que a gente não está precisando por um preço bem barato. Não, é que quer comprar em enormes quantidades aquilo que você não está precisando, todo homem sabe. Tá? A gente não quer saber disso. A gente quer saber é da parte do mais barato. Porque é isso que me interessa. Tá certo? A sociedade, se ela está em fase de liquidação, se ela está com urgência de vender seus ativos para poder pagar seus passivos e encerrar, a tendência é que ela venda seus ativos por um valor inferior ao valor justo, por um valor inferior ao valor de mercado. Tá certo? E se isso é verdade, a companhia deveria contabilmente, ao saber disso, reduzir o valor daquele ativo ao valor provável de realização, ao valor provável de venda no momento da liquidação. Mudando então a maneira de mensurar, de apresentar em termos de valor aquele componente patrimonial, aquele ativo, aquele passivo. Percebe? Então eu acabei de te provar que o fato da minha empresa passar a ter uma vida definida, né, uma data de encerramento definida ou provável, muda a maneira como eu classifico e a maneira pela qual eu apresento em termos de valor um ativo ou um passivo. É o que diz o princípio da continuidade. Perfeito? E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, um professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$60. Exatamente R$60 você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Concurso é o melhor custo-benefício
do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus.